estava lembrando esses dias, já faz um tempo agora, já tá dando quase 8 anos desde que eu tinha passado pelo meu primeiro ano de seminário. E foi uma época muito esquisita na minha vida. Eu não sabia exatamente, né, como que eu ia fazer em relação à faculdade, porque eu estava cursando engenharia e eu senti a direção de Deus de, né, ir para o ministério, de começar a estudar, mas eu não tinha certeza se eu ia parar o curso, se eu ia terminar de fazer o curso que eu estava fazendo. Então eu tranquei a faculdade e eu comecei a fazer um semestre no seminário para sentir como que eram as coisas, né? E foi naquele semestre que muita, acho que da minha vida ministerial foi trabalhada por Deus. Comecei a ter bastante tempo de meditar, de pensar nas direções, nas coisas que eu estava fazendo. E muito desse tempo que eu tinha livre é por conta de eu ter trancado o curso, em vez de tentar fazer os dois ao mesmo tempo. O pessoal os meus tutores, o pessoal que estava cuidando de mim no começo do seminário estavam orientando também eu focar mais nos estudos do que nas atividades ministeriais. Então eu comecei a reduzir os ministérios, eu saí de algumas coisas que eu estava fazendo, eu fazia bastante coisa e ficou com bastante tempo livre. Eu não tinha matéria todos os dias, então tinha dia que eu não fazia nada. E era esquisito. Para quem estava acostumado a fazer muita coisa, para mim não foi muito agradável, na verdade, né? Eu me senti bastante inútil. Sobrava tempo e eu falava, nossa, eu não estou fazendo nada, então talvez não tá legal. Talvez eu não estou vivendo direito, né? Porque o pessoal fala assim, o que você faz, né? E quando, né, tem trabalho lá, você escreve, né, qualquer ficha que você coloca, você escreve o seu trabalho, e se você não trabalha, você escreve estudante, né? Eu falava assim, eu sou estudante, mas eu não sou estudante, assim, né? Que nem o pessoal que está fazendo escola ou faculdade, alguma coisa assim. Eu estava estudando no seminário e eu ainda estava só fazendo 3 matérias por semana, né? Então era uma coisa muito estranha. Eu me sentia meio envergonhado da situação que eu estava, né? E eu também tinha acabado de terminar de passar pelo meu tempo como líder de jovens, várias outras coisas. Então eu comecei a me afastar do ambiente que eu estava mais acostumado, mais, sabe, quando a gente faz uma coisa por bastante tempo e é confortável, né? A gente se sente seguro porque a gente está acostumado a fazer, né? E daí eu estava lá, né? No ambiente que, no seminário, eu não sei se vocês sabem como é, talvez alguém já tenha comentado, mas em geral as pessoas não são tão novas assim. Pelo menos no seminário que eu fazia, no Servo de Cristo, era a maior parte do pessoal da minha turma, especificamente, eram pastores já. Não eram pessoas se preparando para o ministério, eram pastores que queriam estudar mais. O pessoal era devotado. Mas também por causa disso a nossa realidade era muito diferente. Eu não tinha experiência nenhuma ministerial, em termos de idade nós éramos muito diferentes. Várias pessoas da minha turma tinham netos mais velhos do que eu e, e eu ficava meio perdido. Eu me senti muito angustiado naquela época e eu queria lamentar. E nessa série que a gente está tendo, série dos Salmos, a gente viu que o clamor a Deus inclui bastante questões de lamento. Eu fiz uma matéria de Salmos, inclusive, né? Então também consegui me investir bastante nisso. Mas no meio dessa lamentação, no meio dessa tentativa de buscar ajuda, porque eu me sentia que eu não fazia nada, eu sentia minha situação desconfortável, que eu não estava mais trabalhando numa área que eu sabia o que fazer, eu estava indo para uma área que eu não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. Eu, eu ponderei, se tudo fosse da forma como eu esperava que fosse, se eu tivesse cheio de atividades, se eu tivesse trabalhando com jovens, se eu tivesse no ambiente que eu entendo como as outras pessoas são e que eu me sinto tranquilo, eu me sinto capacitado para fazer as coisas, será que essa angústia ia mudar? E a verdade é que não, eu estava passando por um tempo de transição e eu acho que qualquer coisa que tivesse ao meu redor, eu ia me sentir angustiado, eu ia reclamar, eu ia pensar, eu ia colocar diante de Deus com dor no meu coração. E naquela época eu tinha um professor de seminário. Toda vez que eu olhava para a minha dor e olhava para dele, eu falava, vixe, porque ele contava umas histórias assim, não naquele momento exato, né, mas em outro lugar que ele dava aula, ele passava por uma situação financeira bem complicada. Ele morava distante do seminário e ele precisava ir de carro até lá, mas o carro dele estava quase zerado de gasolina e daí ele só tinha, né, algum dinheiro para colocar a gasolina que só dava para ir. Aí ele colocava a gasolina e ia. Aí ele falava assim, bom, agora eu tenho que voltar a pé, uma distância grande, e porque não tem mais recurso. E daí naquele dia ele conseguia voltar, mas daí no dia seguinte estava lá passando pela mesma coisa. Eu falo, nossa, isso daí é a vida do ministério, né? Uma vida de dor, como que será que vai ser no futuro?
Aí eu pensei, bom, pelo menos isso daí é só sobre talvez transporte, né? Talvez na alimentação tá tudo bem. Aí ele falava que não, tinha dificuldades em relação a alimentar. E não só ele tinha família, ele era casado com filhos. E não só alimentação, também moradia. Ele tinha uma casa lá que era cedida para ele, mas daí a pessoa que tinha casa pediu de volta, e daí ele ficou sem casa. 2 vezes isso aconteceu. E eu falava, nossa, os testemunhos só são de dor, né? Como que será que vai ser a vida? A minha vida, que não tinha motivo nenhum para estar sofrendo tanto, porque eu só estava numa transição de ministérios, numa transição de estudos, a dele tinha motivo. E eu pensei, bom, então, ministério é sobre lamentar, sofrer e encarar. E eu escutava bastante essas histórias que ele comentava dessa forma. E por causa disso, meus sentimentos eles estavam mais voltados para a dor, mais voltados para desânimo. Diante de Deus, a gente tem liberdade e muito do que tinha na minha boca era reclamação. E nesses salmos que a gente fala sobre lamento, sobre raiva até, na semana passada, sobre como levar nossos sentimentos que às vezes transbordam no nosso coração diante de Deus. Mas fica a pergunta, né? No meio de todos esses sentimentos, alguns bons, alguns ruins, alguns que a gente não consegue lidar, como a gente consegue ter gratidão e louvor a Deus? Esse é o tema de hoje. Louvar a Deus e cantar louvores por toda a vida. Talvez quando a gente está mais alegre, mais empolgado, é mais fácil, mas no momento de dor era muito esquisito para mim. A gente vai meditar hoje no Salmo 146. Esse salmo ele é muito interessante. Ele inicia um grupo de salmos, que são 5 salmos, até os 150, que são chamados de salmos de aleluia, porque a primeira palavra e a última palavra desse salmo são aleluia. O aleluia significa louvado seja o Senhor, em hebraico. O conjunto dos salmos que a gente tem na Bíblia, eles são feitos de uma forma bem intencional, né? Esses últimos 5 são a conclusão dos salmos. Mas eles iniciam também de uma forma interessante. Nos Salmos 1 e 2, a gente tem um indivíduo que olha para Deus, olha para a lei de Deus e tenta ser justo em relação a isso e se torna feliz. A gente vê no meio uma multidão de sentimentos, de declamações, de situações que vários salmistas passam diante do Senhor e no final termina com louvor a Deus. Começa com zelo, passa por um monte de dificuldade e termina com louvor. Essa é a forma como os salmos foram escritos, foram organizados, e essa é a mensagem que eles passam para nós. Eles terminam dessa forma, o último versículo dos Salmos, Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Esse Senhor é o nosso Deus. Ele é o Deus que esteve sempre com os salmistas, ouvindo clamor expresso em cada aspecto, cada parte da vida real deles. E tem muito mais do que a gente não está pregando aqui. A gente teve 11 mensagens nessa série, hoje a gente está terminando a nossa série dos Salmos. E poucas mensagens, né? 11 de 150 Salmos, a gente conseguiu meditar sobre a contemplação, no Salmo 19, sobre a felicidade no Salmo 1, confiança no Salmo 23, frustração no Salmo 63, sobre questionamentos no Salmos 88, sobre esperança no Salmo 119, sobre angústia no Salmo 4, sobre desânimo no Salmo 123, sobre a união no Salmo 133, sobre raiva no Salmo 58 e hoje no Salmo 146 a gente vai terminar com gratidão e com louvor. De todas as coisas que a gente pode sentir, é bom que o final delas é sempre voltar para o nosso Senhor. Então vamos ler o Salmo 146, lá na versão NVI, diz o seguinte: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles se voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. A primeira coisa que a gente vai meditar nesse salmo é essa confiança, no que colocar a nossa confiança. Ele começa nos versículos 3 e 4, eu vou repetir. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles se voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos.
Esse salmo, ele nos confronta numa área fundamental para a gente, que é essa área de confiar. Confiar não é simplesmente falar, nossa, eu confio em tal pessoa, então tem as minhas informações, tem as minhas coisas que a pessoa vai fazer em relação a mim, e eu deixo confiança em alguma coisa. Confiar não significa só recorrer ativamente, mas também nos sentimentos, também na forma como a gente percebe a vida, na forma como a gente tem esperança. E quantos de nós já não passamos por momentos que a gente vê os nossos sentimentos confiando em ícones que não são do Senhor, pois são humanos e às vezes até materiais. A gente tem dificuldade, que nem o professor, ele passava por questões financeiras, eu fiquei muito preocupado. Mas pelo contrário, quando a gente está numa situação financeira estável, a gente se sente muito tranquilo. E essa tranquilidade não é necessariamente ruim, mas discretamente, às vezes, pode se tornar dependência. Depender de estar numa situação boa para se sentir bem. Porque se eu estivesse numa situação ruim, seja financeira, seja de relacionamentos, a minha vida não vai estar certa. Se a gente depender simplesmente da nossa situação ao nosso redor, a gente vai ficar escravo a ela. Mas não só de situações, às vezes as pessoas que já passaram, as pessoas dependem de situações que estão para chegar. Eu preciso daquela oportunidade para as coisas melhorarem. Se isso acontecer, tudo vai mudar na minha vida. Se eu conseguir aquela oportunidade de emprego, se eu puder me mudar para aquele país, se eu tiver em contato com aquela pessoa famosa, se alguma coisa acontecer na minha vida, eu vou poder mudar. E esperar vir de fora, você não toma atitude nenhuma. Às vezes a gente depende de líderes, de pessoas influentes para dizer o que fazer, porque senão a gente não vai tomar atitude. Se não tiver algum líder falando alguma coisa, eu não acho que eu preciso. Se não tiver um líder para tomar culpa quando alguma coisa acontecer, então nada vai mudar. Ou às vezes não só para dizer, mas para fazer mesmo as coisas acontecerem, a gente espere que outro faça no nosso lugar. Quantas vezes a gente já não passou por momentos que discretamente a nossa confiança se desloca, não do que é importante, não do que é do Senhor, mas para coisas que estão ao nossos redores, às vezes até para nós mesmos. E o salmista ele fala sobre essa verdade que é comprovada na história da sua nação. Ele consegue dizer com certeza que não se deve confiar em príncipes e outras coisas, porque ele viu isso acontecendo ao longo do tempo. Em vários momentos na história de Israel, nós vemos vários reis que são tolos confiando em a sua salvação, a salvação do seu povo, em exércitos, em riquezas, em política, mas eles foram derrotados. A gente vê quando o rei Davi ele era jovem, não era rei ainda, ele era só um pastor de ovelhas, mas o povo inimigo que estava atacando Israel confiava em um único guerreiro, Golias. Se Golias perdesse ou ganhasse, a guerra ia terminar. Eles tinham um exército inteiro, mas eles dependeram só de um ícone. E esse ícone perdeu, o povo foi derrotado por Israel. Várias vezes na história de Israel, eles foram dominados por nações maiores, atacados por impérios que poderiam fazer qualquer coisa com eles. E na maior parte dessas vezes, eles tentam depender de alguma outra nação, fazer algum acordo. Se a nação de cima vem me atacar, eu faço um acordo com a nação de baixo. Ela é tão poderosa quanto, eu vou ficar tranquilo. Agora, se a primeira ganhar, eu vou ser submisso a essa. Se a outra ganhar, eu vou ser submisso àquela. O povo sempre terminava sendo subjugado. Confiar em ícones humanos, confiar em situações da nossa vida, a gente sabe que não dá certo. E está escrito lá no Salmo 33, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Mesmo o maior dos exércitos pode ser derrotado. E mesmo o melhor ícone humano que a gente possa olhar, algum dia ele vai morrer. E por isso o salmista continua lá no Salmo 146 dizendo: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. A primeira coisa que a gente consegue entender é que a gente só pode depender do Senhor. Todo o resto é incapaz de salvar. Às vezes a gente tenta apontar nosso momento, se é de lamento ou se é de alegria, para as nossas circunstâncias, como se dependendo delas isso fosse mudar a nossa situação. Isso a gente tem que entender. A gente depende do Senhor. Se o Senhor quiser mudar nossas circunstâncias, Ele vai, e se não, Ele vai cuidar da gente no momento que a gente estiver. Se for um momento de dor, Ele vai nos escutar, talvez até transformar o que a gente tem vivido. A segunda coisa que a gente consegue entender é a perspectiva de como a gente enxerga o que a gente vive. O Salmo continua nos versículos 7, a partir do versículo 7, ele defende a causa dos oprimidos e dos famintos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra
o propósito dos ímpios. Quanto mais a gente reforçar nos nossos corações que a gente só pode depender do Senhor para qualquer coisa na nossa vida, seja ela de dificuldade, seja ela de alegria, mais a gente consegue ver do agir dele. Deus não parou de agir. Deus não parou com os milagres que ele fez ao longo da história. Ele continua agindo, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não contempla. Às vezes a gente não consegue nem ser grato porque a gente não entende o que Deus tem feito. A gente não entende os caminhos, os planos, o momento do Senhor. Depende de onde a gente está com o nosso coração. Eu comentei sobre o meu primeiro ano de seminário. Foi um momento que, olhando para trás, eu não consigo listar tantos motivos de dor. Mas naquela época, eu pensava que minha vida estava muito ruim. E eu olhava só em angústia, só em lamento. Eu achava que eu estava inútil porque eu não fazia muita coisa, porque meu tempo estava solto. E quando eu escutava desse professor, as primeiras vezes que eu escutei ele compartilhando as histórias dele, eu olhava e falava assim, nossa, ele deve lamentar bastante. Mas depois eu comecei a escutar de um jeito diferente, eu comecei a perceber que o que saía da boca dele não era o que eu estava ouvindo. Ele falava, graças a Deus, porque cada dia ele continua a sustentar. Não é porque todo dia falta, mas é porque todo dia ele chega no dia seguinte. Graças a Deus porque nunca faltou, mesmo que ele tenha sempre pouco. Graças a Deus porque ele pode se alegrar e servir continuamente aquele que o salvou e aquele que o salva a cada dia. Aquele professor era muito esquisito, eu não conseguia entender. Ele era, de todas as pessoas que eu olhava, a mais pacífica no coração. Eu olhava para ele, ele estava sempre tranquilo. E eu não conseguia entender por que ele estava tranquilo enquanto a vida dele estava pior do que a de todo mundo em volta. Mas graças a Deus é o que ele dizia. De fato, se a gente for perceber, tem muito mais motivo de gratidão diante da graça do nosso Senhor. Se puder colocar de novo o versículo a partir do 7. A gente consegue ver aqui que o texto ele não foca na opressão e na fome, não fala das prisões, nem das doenças e do abatimento, ele não descreve o preconceito contra estrangeiros, não fala com desespero sobre órfãos, sobre viúvas. O Salmo repete várias vezes, o Senhor, o que o Senhor faz em favor desses necessitados. A situação da nação era horrível, o tempo todo. A maior parte da história de Israel, eles estavam passando por dificuldades do que momento de prosperidade. Se a gente for ver a história da nação, eles passaram o reinado de Davi muito bem, e depois disso, só pior. Tinha muitos órfãos, muitas viúvas, muita pobreza, muita fome, muito preconceito, muitas angústias, muitas prisões, muitos povos dominando eles, doenças o tempo todo. Mas em todos esses momentos, diferente de todos os outros povos ao seu redor, eles podiam confiar em Deus. E quanto mais eles tinham convicção de que o Senhor faz coisas em favor dos necessitados, mais eles podiam continuar seguindo em frente. Os meus olhos mudaram sobre essas histórias de dor e de lamento quando eu vi uma pessoa compartilhar sobre votos de casamento. E eu estava acostumado, porque meu pai ele fazia muitos casamentos, ele fazia bastante, e quando eu era criança eu ia junto. E eu escutava sempre os votos e eu achava interessante, porque de vez em quando uma palavra ou outra era diferente. Hoje em dia tem bastante modo o pessoal colocar um discurso dentro também para ter bastante personalidade, mas uma coisa que eu sempre via era sempre o tradicional, né? Terminava falando assim, até que a morte nos separe. E essa pessoa que me compartilhou sobre os votos do casamento falou que ele disse dessa forma, né? Terminou os votos e falou assim, até que a morte nos separe. Só que a esposa dele falou, enquanto eu viver. Eu nunca tinha escutado isso na vida, enquanto eu viver. Se a gente for pensar por gramática, é muito parecido. A semântica é quase a mesma. Significa a mesma coisa, durante a vida. Mas isso marca porque não foca na morte, foca na vida. Não foca no final, foca no que é bom. Do que olhar para as nossas dores, nós podemos olhar para as dádivas do Senhor. Na mesma situação de vida, a gente pode ver as coisas diferentes. E é por isso que o Salmo que a gente está lendo, 146, começa dessa forma no versículo 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós louvamos a Deus por quem Ele é. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, santo, altíssimo. Mas a gente também deve sim louvar o Senhor pelo que Ele faz. Parece muito estranho no nosso olhar falar assim, nossa Senhor, você é bom, por que você faz coisa boa para mim? Parece egoísta dizer isso, mas é verdade. Deus é bom porque Ele age. Se Deus não agisse, Ele não seria bom. Mas Deus é bom e Ele age no nosso meio. A gente não agradece só porque a gente recebe, mas Deus continuará fazendo e por isso
a gente o louva. A gente tem que olhar para o Senhor e louvar continuamente, todas as nossas vidas enquanto nós vivemos. Sempre tem motivo para louvar a Deus, por mais que as circunstâncias sejam diferentes. O nosso olhar pode mudar quando a gente olha para o Senhor. Isso enquanto a gente viver, mas depois a gente vai poder louvar diante dele na eternidade também. E a terceira coisa que a gente vai meditar é esse Senhor que reina. É o Senhor que reina constantemente na eternidade. E o Salmo termina dessa forma no versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse é Deus com seu reino eterno. É o Deus que também tem o amor da mesma forma eterno. Lá no Salmo 100 diz o seguinte: pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Se a gente tiver dificuldade de ver, a gente pode saber que Deus está conosco. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não enxergue. Mas Jesus veio no nosso meio, ele veio de forma palpável. Talvez a gente não teve a oportunidade, já passou 2000 anos, de vê-lo cara a cara, mas a gente ficou com todo o registro de tudo que ele fez. E a nossa história foi moldada pelas ações, pelas palavras, pelo contato próximo de Jesus, que é aquele que disse lá em Mateus 28, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A nossa vida é temporária, mas a duração da ação de Deus não é. Deus age eternamente. A minha vida vai ser pequena e eu vou louvar só enquanto eu viver, mas outros vão louvar depois, assim como outros louvaram antes e hoje nós louvamos no lugar. Porque a ação de Deus continua. O reino de Deus é eterno. Não é mais uma dinastia de nome a nome. O reino de Deus é em Jesus e apenas em Jesus constantemente. Jesus é esse rei que também é o Senhor que cuida do seu povo. Da mesma forma que a gente vê Deus agindo, olha só como Jesus era descrito lá em Mateus 11. O que ele fazia, esse era o resultado. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O Senhor reina para sempre, aleluia, é o que nós temos que dizer. Isso não está distante de nós, isso não é uma história lá atrás, isso é no nosso dia a dia. O Senhor faz essas coisas, Ele cuida dos necessitados até hoje. Não só daqueles que a gente vê de fora, como se outras pessoas fossem necessitadas, nós somos. Nós somos constantemente carentes do cuidado, da proteção de Deus, da segurança de Deus que muda a nossa perspectiva, do Espírito que nos enche para nós podermos agir, para nós podermos louvar, para às vezes a gente sair desse sentimento ou de tristeza ou de neutralidade, para a gente ir empolgado, para a gente ir entusiasmado diante do Senhor. Vou fazer um parênteses, entusiasmado é uma palavra muito legal. Em grego significa possuído por Deus. E eles usavam porque na Grécia Antiga era muito comum, nas histórias deles, os deuses vinham lá, queriam se divertir, possuíam uma pessoa e faziam um monte de besteira, né, com essa pessoa. E depois ia embora para a pessoa lidar com as consequências. Agora, essa palavra que tinha um significado ruim mudou quando a igreja começou a ser notada diante do mundo. Teve um momento lá chamado Pentecostes, que o pessoal falava e compartilhava depois da história. Nós fomos preenchidos por Deus, estamos entusiasmados. E o pessoal parou de entender entusiasmado como uma pessoa que é possuída e faz um monte de besteira para uma pessoa cheia de alegria. A gente chama essa palavra de entusiasmado, de empolgação, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Só por isso nós podemos ver a nossa vida diferente, só por isso nós podemos cantar louvores enquanto nós vivemos, porque nós somos cheios constantemente, não apenas de um guia, mas do nosso próprio Rei, o Rei que cuida de nós, nas nossas necessidades. Os Salmos eles foram escritos há muitos séculos, há milênios atrás, e o clamor que a gente lê, ele constantemente ressoa nas nossas vidas ainda hoje. Nós podemos levar o mesmo clamor ao nosso Senhor, mas não só o mesmo clamor, nós podemos levar o mesmo louvor ao nosso Senhor. Existe lugar para todo o nosso lamento, para toda a nossa dor. Mas uma coisa que todos os salmos, praticamente todos eles, têm um formato muito específico e o próprio conjunto dos salmos também tem esse mesmo formato. Tudo que a gente passar, termina em louvor. A gente passa por dificuldade, mas a gente é levantado por Deus. Se nas nossas orações nós praticarmos dessa forma, é uma ótima dica, né? Ora tudo que você tem que colocar diante do Senhor, lamenta o que você tem que lamentar, pede, intercede o que você tem que interceder. Mas termina adorando a Deus, porque isso também muda nossas vidas. A gente louvar o Senhor também nos alegra, porque nos torna mais próximos, nos torna mais entendendo o que Ele faz no nosso meio. A gente sempre tem que terminar com louvor. Da mesma forma que começar. Os salmos de aleluia nos ensinam uma ótima forma de cantar ao nosso Deus. Começa e termina somente
louvando ao Senhor. Quem tem esperança nesse Senhor, olha a sua vida, vive os seus dias e as dádivas que recebe não são simplesmente coisas que são coincidências, não são coisas que não aproveita, mas são motivos constantes para louvor, motivos para cantar, para abrir a boca enquanto nós vivermos. Do que ter uma perspectiva fadada a qualquer coisa que a gente ache que seja a nossa vida, nós podemos ter uma perspectiva de adoração. Então fica o convite para a gente não simplesmente parar os nossos dias olhando para um Deus distante, mas para a gente cantar com as nossas vidas, cantar com nossas ações, cantar com cada parte do nosso ser. Lá em Gálatas 5 está escrito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós somos vivos, se nós podemos existir, se nós estamos aqui por conta de Deus e só pela graça dele nós somos, então a gente também tem que andar, a gente tem que agir segundo esse Deus. Não ficar parados, levantar, praticar esse louvor com nossas atitudes, meditar na palavra, buscar aprender, conhecer cada vez mais, servir ao Senhor com alegria. Parece esquisito, constantemente, da mesma forma que é um desafio quando a gente lê lá em Tessalonicenses, orar sem cessar, a gente também louva sem cessar, a gente também louva constantemente nossos dias e a gente não pode esquecer que nossa vida seja constantemente aleluia, que todas as nossas ações, que toda a nossa perspectiva seja de louvor a Deus, porque isso também vai transformar o nosso viver. Se você tem passado por tempos de dor, lamente quanto você precisar lamentar, mas fica o convite de continuamente levantar seus olhos, ver as maravilhas que o Senhor faz. Que seja enquanto nós vivemos contínuo louvor das nossas almas, elevando ao Senhor. Tem até aquele hino, né? Conta as bênçãos da sua vida. Você ficará surpreso, porque elas são muito mais do que você pode ter contato, ter compreensão. Vamos reforçar isso nos nossos dias. Que a gente não seja simplesmente uma igreja parada, uma igreja que não faz nada, uma igreja que não dá nem para escutar, uma igreja que faz diferença, porque o Senhor é um Deus de alegria. O Senhor é um Deus que nos inspira a louvar. Não fazemos isso apenas por obediência, fazemos isso por inspiração. Temos vontade de viver no Senhor, de empolgar-nos no Senhor. Se tem alguém que não conhece a Cristo também, ouvindo essa mensagem, se as crises do mundo, se as angústias da vida te abalam, também fica o convite para olhar para aquele que é capaz de cuidar de todas as coisas, de todos os necessitados. Crer em Deus certamente é a melhor coisa que a gente pode fazer. E crer em Deus não funciona se a gente não louvar o nome dele. Deus, ele só é Deus se... Deus, ele só é Deus, não. Deus é Deus, né? Mas Deus só é o nosso Deus se a gente louva ele. Senão, o que a gente é? Eu gosto bastante de ver histórias de fantasia de épocas passadas, seja épocas medievais, seja feudalismo japonês. E é bem interessante porque eles têm uma forma muito mais venerável em relação aos senhores, aos governantes do povo, do que a gente tem hoje. A gente critica com a boca bem aberta muitas coisas das nossas lideranças, mas o pessoal falava sempre, nossa, né, viva o rei, né, viva o rei que reine para sempre, reinado de 1000 anos, muitas outras coisas. E toda vez que a gente for ver nessas histórias, o povo ele não passava por tanta prosperidade que nem as nossas nações de hoje passam. Eles sempre estavam pobres, e o rei estava sempre numa vida boa, mas eles falavam viva o rei, por quê? Porque eles só conseguiam estar vivos por conta desse rei que protegia eles das nações inimigas. Se o rei era ruim, eles diziam viva o rei. Quando o rei era verdadeiramente bom, eles não conseguiam se conter, a boca só abria e eles só diziam viva o rei, viva o Senhor, por isso tinha essa palavra também. Era uma vida devota, porque não consegue ficar parado. Que seja essa a nossa vida também. Saber que o nosso Deus é um Deus que age em nosso meio e que não seja simplesmente falar e falar e falar, mas que a gente não consiga ficar parado sem reagir a esse Deus que é majestoso. E se falta essa compreensão, vamos buscar. Vamos tentar transformar nossos corações, a nossa perspectiva, para que não seja algo obrigatório, seja um instinto do nosso coração, de quando a gente sentir a presença de Deus, a gente abrir a boca, cantar e a gente levar os nossos pés para fazer. Vamos orar diante do nosso Senhor? Que cada um possa estar pedindo que Ele esteja enchendo o seu coração de motivos constantes para louvar, para cantar, mas para agir também.
Ó Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é aquele que está dos céus não apenas para receber cânticos, mas o Senhor é aquele que vem em nosso auxílio, que enche nossos corações. Por favor, sei com essa igreja, para que a gente possa viver uma vida que nós entendemos que a gente não tem ninguém para depender senão do Senhor. Que nessa dependência do Senhor nós possamos te louvar todos os dias da nossa vida. Entender que o Senhor é o nosso Rei. Não ficarmos parados, não conseguimos ficar sem agir em relação ao Senhor. Por favor, nos direciona. Nós queremos ser uma igreja que age, uma igreja que serve, uma igreja que cresce, uma igreja que faz parte das suas maravilhas e testemunha das suas incontáveis obras, incontáveis bênçãos. Age em nosso meio para que nós possamos contar quanta coisa o Senhor tem feito, para que a nossa boca não fique parada, para que a gente cante novas palavras de louvor, de adoração a cada dia. Por favor, inspira nossos corações. Por favor, nos direciona. E se tem algo parado, se tem algo morto em nossas vidas, se o nosso coração tem ficado sem forças, se a gente só vive uma vida de inércia, que o Senhor possa trazer de volta, que o Senhor possa trazer ânimo, que o Senhor possa trazer vida em nosso meio. Nós queremos viver constantemente em alegria de servir, em alegria de louvar o Teu nome. Que possa nosso dia e nossa vida começar com aleluia e terminar com aleluia. Que o Senhor seja motivo do nosso louvor e das nossas canções. Que as Tuas obras e as Tuas dádivas jamais se acabam, porque nós sabemos que a Tua misericórdia é constante e se renova. Que a Sua bondade nos atinja e que nós possamos responder. Por favor, seja conosco, Senhor. O Senhor que reina constantemente, o Senhor que é o nosso Deus. O Senhor que é aquele cujo nome nós oramos, cujo nome nós queremos viver e representar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. No Teu nome nós oramos. Amém.